Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 35. Irmãos, eu vou estabelecer uma linha de ensino para esse final de semana. Então eu quero fazer uma introdução ao tema Batalha Espiritual agora à noite. Amanhã de manhã nós vamos estudar, tá bom? Amanhã de manhã nós vamos ter perguntas e respostas. Vou tentar tirar as dúvidas, quaisquer que sejam de vocês. Então eu faço votos que todos possam vir amanhã de manhã, a partir das 9, não é? Vou acordar 6 horas da manhã, porque o café colonial daquele hotel é muito, muito bom. Aquele café da agora à tarde tem de manhã também? Então, acordaremos às 6 da manhã, para comer até umas 8h45. Tá comigo, Roberto? Vamos junto? E aí a gente vem para a igreja. E à noite vai ser uma outra mensagem que vai fechar esse estudo, tá bom? Vamos lá, Marcos capítulo 4, verso 35. Todos acharam? Talvez esteja na tela depois, não sei. Mas está bem fácil. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento. Prestem bem atenção nessa sentença aqui, ó. Um grande temporal de vento. Tá bom? Isso aqui é uma chave do texto. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmãos, nós vivemos um mundo que ele é inteiramente influenciado pelo mundo espiritual. Tudo o que acontece no mundo físico, da nossa existência humana, tem a influência do mundo espiritual. Nós esquecemos disso ao longo do tempo, porque nós somos apegados às circunstâncias imediatas, aquilo que está próximo de nós. E toda circunstância imediata requer uma resposta imediata. Por isso nós esquecemos que há algo invisível acontecendo e passamos a tratar as coisas de forma natural. Mas tudo o que acontece no mundo físico tem uma ação que começou no mundo invisível e que vai ser reverberada no mundo físico. Então esse texto ele vai nos dar uma base muito boa para entender aquilo que eu quero passar para vocês. Jesus estava num momento do seu chamado, do seu ministério muito cansativo. Foram atravessar de um lado para o outro do mar de Genezaré, ou do mar da Galileia, o lago de Genezaré. E ele estava cansado, foi para a parte de trás do barco e deitou. Tinha algumas sacas ali, sacarias. O meu texto fala travesseiro, alguns textos mais antigos diz sobre as sacarias. E ele adormeceu e ele dormiu. E quando ele dormiu, ele deixou os discípulos cuidarem do caminho, tomarem conta da direção. Muitas vezes nós somos tidos por Deus como pessoas de confiança. E Deus nos deixa tomar decisões. O problema é que nós tomamos decisão errada. Naquele momento Jesus não queria dizer: olha, vai nessa direção. Jesus disse: eu confio em vocês, eu vou dormir e vocês decidem a direção. E quando chega nesse modelo de intimidade, em que Deus já confia tanto em nós, que nós podemos tomar conta da direção, nós ou nos sentimos extremamente honrados, ou nós nos sentimos abandonados. E muitos crentes oram a Deus e Deus não responde, e acham que Deus o abandonou. Mas talvez Deus não tenha abandonado, talvez Deus esteja confiando na sua capacidade de tomada de decisões. E aí eu oro a Deus: Senhor, o que eu faço da minha vida? E Deus não me responde, porque Deus quer ver o que eu vou fazer da minha vida. E esse era o caso nesse momento. Só que o diabo,
E aí quando eu falo diabo, eu falo de forma genérica, porque amanhã talvez a gente fale sobre escalas de demônios, mas hoje, de forma genérica, o diabo ele quer aproveitar as nossas fraquezas para nos derrubar. Quando os discípulos perceberam que o mestre Jesus estava dormindo, eles ficaram de certa forma incomodados com isso, porque dava aquela sensação de ausência. Quantos já sentiram sensação de ausência de Deus? Parece que Deus não está do seu lado. Pode ser sincero, alguém já sentiu isso? Está com um problema, parece que o teto está desabando na sua cabeça e você olha para os lados, cadê Deus? E parece que Deus não está ali. Esse sentimento foi o que aqueles discípulos tiveram. Então, o inimigo se levantou e disse: essa é a minha chance, eu vou matar esses discípulos, porque eles estão se sentindo abandonados por Deus. Eu sou de um tempo que a internet não era tão boa quanto é hoje. Existia um negócio chamado Messenger, era tipo um comunicador, é o MSN, né? Tipo um WhatsApp que só dava para usar no computador. Quem é desse tempo? Quem é do tempo do Orkut? Isso aqui não é uma igreja, isso aqui é a Arca de Noé, rapaz. É, né? E no Messenger, quem lembra, tinha uma bolinha verde que era online. E uma bolinha cinza, se não me falha a memória, que era offline. E uma bolinha vermelha que era bloqueado. Estava bloqueado. E eu, naquela época, eu não gostava de ficar conversando com gente que eu não conhecia. Na verdade, é muito chato quando alguém que você não conhece fica te chamando, conversando o dia inteiro. É horrível, né? Eu sempre deixava do não estou. Ou ausente, acho que era ausente o nome, que a bolinha ficava cinza. Então as pessoas iam lá e viam o meu nome, mas do lado tinha uma bolinha cinza. E eles pensavam, ele não está, mas eu estava lá. Jesus naquele momento estava assim. Ele estava ausente. A bolinha estava cinza. Ele estava no barco, mas ele não estava, porque estava dormindo. Quem está entendendo? Mas aí conflita com o Salmo 121, que o guarda de Israel não dorme. Mas ele estava como homem, 100% Deus, 100% homem. E como homem ele estava exausto. Então ele dormiu. A natureza divina estava ali, mas a natureza humana estava offline. Quem entendeu? Ausente. E o diabo se aproveitou disso. O inimigo falou, já que ele está com a bolinha cinza, já que ele está offline, eu vou colocar pavor na vida desses discípulos. E vou falar um negócio para vocês, o diabo é craque em várias coisas, tá? Ele é o pai da mentira, então ele é craque em várias coisas. Uma delas é tirar a glória de Deus. Ele é craque em tirar a glória de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Uma senhora, que era da igreja católica, ficou cometida de um câncer, o câncer evoluiu, estado terminal do câncer. Lá na congregação católica a qual ela congregava, fizeram várias novenas, essas coisas todas, não aconteceu nada, não adiantou. Aí uma vizinha crente da Assembleia de Deus se propôs a orar por ela. E essa vizinha, sabe aquelas irmãs do coque? Muito cuidado com as irmãs do coque. Brigue com qualquer um, menos com uma irmã do coque. A irmã do coque se dispôs a ir orar. E começou a subir monte pela vizinha católica. E começou a orar e jejuar de madrugada. E sabe o que aconteceu com o câncer? O câncer foi regredindo, e a mulher ficou curada. Aí a mulher sabia que a vizinha da Assembleia de Deus estava orando. Aí aquela senhora que estava com câncer falou, olha, eu vi que foi Deus que me curou pela sua oração. Eu vou lá na sua igreja, eu vou congregar na sua igreja a partir de hoje, e eu vou dar o meu testemunho na sua igreja, na Assembleia de Deus. E a vizinha ficou super feliz. Falou, oh, que bom, glória a Deus. Mas aí veio alguém usado pelo inimigo, trouxe uma santinha e falou bem assim, ó, tá vendo essa santinha aqui? O que tem? Foi ela que te curou. A velhinha falou, verdade, é mesmo? Essa aqui, eu não sei o nome de santo, nunca fui católico. Santo Edviges, vou inventar, sabe se tem? Edviges? Deve ter, né? Santo Edviges, ela te curou. Aí a velhinha falou, mas é a oração da vizinha da Assembleia de Deus. Não, foi ela não, foi a Santa Edviges. Aí a católica falou, ai, que bom, eu estava quase virando assembleana já. E continuou na igreja dela. Está entendendo o que eu estou falando? O diabo não fez nada para curar aquela mulher. Mas a hora que Deus curou, ele foi lá e perverteu a verdade. Roubou a cena. O diabo é craque nisso. Outra coisa que o inimigo é craque, botar medo em você. Pense num ser especialista em colocar medo nas pessoas. Ele tem habilidades especiais para colocar medo. Dá uma chuva. Por isso que você não deve assistir filme de terror, porque você dá legalidade para o diabo. Você assiste um filme de terror, dá uma chuva. Aí bate um vento. Aí o vento balança a árvore.
Aí a árvore bate o galho na janela da sua casa. Você quase infarta. Você fala, Annabelle saiu da casinha dela, tá ali fora. Agora tem a freira, vocês viram a freira? Já fizeram o palhaço virar o demônio, agora as freiras estão virando o demônio agora. A freira. Deus me livre, gente. Eu vi o trailer no Netflix ou na Apple TV. Você viu o trailer? Sangue de Jesus tem poder. Ela entra num porão e lá embaixo tem uma placa dizendo assim, Deus vem só até aqui. E ela entra naquele lugar. Essa freira tá louco, misericórdia, tá amarrado. Aí você assiste um trem desse, aí o que o diabo faz? Coloca tanto medo em você, que você para de crer em Deus. Porque você fica apegado ao medo. Quando eu me casei com a Francine, nós morávamos num apartamento. Nosso sonho era morar num apartamento com varanda. Sonho de pobre, né? Meu sonho era morar num apartamento com varanda. Deus foi tão bom comigo, que onde eu fui morar tinha 4 varandas. Era um apartamento de andar inteiro. Era a cobertura do arranha-céu da minha cidade, o prédio de 4 andares. Cidade do interior. Era o prédio mais alto, era o meu, era a cobertura. E eu era orgulhoso daquele apartamento, eu morava lá. Só que conforme a gente foi morando, nós percebemos que o prédio era mal feito. E quando chovia, na divisa com a Argentina, vinha muito vento e jogava água dentro do apartamento, pelas portas de alumínio com vidro, tremia e a água entrava. E aquele sonho começou a virar um pesadelo. Eu comecei a ficar com tanta caraminhola na minha cabeça, que quando eu voltava do trabalho, eu olhava para o prédio e eu via que a parede do meu apartamento, no meu 4º andar, estava rachando. E o diabo começou a falar no meu coração, eu vou derrubar esse apartamento aí. E fez uma rachadura tipo um X assim, ó, de alto a baixo, assim, no meu apartamento. E eu sabia que o vento não ia derrubar meu apartamento. Eu sabia que não tinha como desabar aquele prédio, mas eu não conseguia dormir mais em paz até mudar de lugar onde eu morava. O diabo não pode derrubar o seu prédio, mas ele pode fazer você não dormir mais com medo. Ele não podia matar aqueles discípulos, mas ele podia fazê-los ter tanto medo que eles de fato iam achar que iam morrer. Então se levantou um grande temporal de vento. Pergunta para vocês, os discípulos, grande parte deles não eram pescadores? Pescador conhece o mar. Jamais entrariam num barco à vela se tivesse um temporal armado. Eles esperariam. Então esse temporal veio do mundo espiritual. Tudo acontece no mundo invisível e reverbera no mundo físico, no mundo visível. Esse temporal se levantou de tal forma que começou a balançar aquele barco. E eles obviamente começaram a fazer suas estratégias de navegação, recolher a vela. E começou a bater no mar. E a água começou a vir sobre o barco. E começou a encher o barco. E você sabe que se a proporção de água for maior dentro do barco do que a água que suporta o barco em cima dela, o barco vai afundar. Então eles começaram a pegar baldes e tirar a água dentro do barco. E aí que nós esquecemos de que as coisas começam no mundo espiritual, porque nós identificamos o problema de forma imediata. Então aquilo se tornou um problema imediato. Nós precisamos tirar água do barco, senão nós vamos morrer. Está entendendo? Aí tinha lá tantos pares de mãos tirando água do barco, e vinha mais água do que eles podiam tirar. Se entra mais água do que eu posso tirar, o que vai acontecer? Nós vamos afundar. Até que alguém olha e vê que tem um camarada dormindo lá atrás, que era Jesus. E eles pensam, Jesus vai ser mais mão de obra, mais um par de braços para nos ajudar a tirar a água do barco. Então eles foram acordar, talvez com um balde na mão. Mestre, não se importa que nós vamos morrer? Pega esse balde e me ajuda a tirar a água. E aí o texto diz que Jesus não falou nada. Ele apenas levantou-se, despertando, olhou para o vento e o repreendeu. Ele disse, vento, eu te repreendo. E olhou para o mar e deu uma ordem, acalme-se, aquiete. E o texto diz que naquele momento o vento parou e o mar se acalmou. Ele repreendeu o que era invisível. Você consegue ver o vento? O vento é invisível. Mas você consegue ver o mar. O mar é visível. Por que ele não repreendeu o mar? Se o mar era o problema, era o mar que estava entrando no barco, era o mar que ia afundar o barco. Por que ele não repreendeu o mar? Porque o problema não é aquilo que você vê com os teus olhos. O problema é aquilo que faz com que os teus olhos estejam vendo algo que está desequilibrado, desestabilizado. Ele repreendeu a raiz do problema, invisível, o vento. O problema não é o seu trabalho. O problema é o que está no mundo invisível, que está desestabilizando o seu trabalho.
Aí você quer lutar contra o seu trabalho, porque isso é a sua identificação imediata. O problema não é o seu casamento. O seu casamento é uma bênção. A mulher que você escolheu, o homem que você escolheu. Vocês vivem juntos há tantos anos. Mas agora está um caos. O seu problema não é o casamento. O seu problema é, no mundo invisível, o que está soprando sobre o seu casamento e trazendo desestabilização sobre ele. O seu problema não é a saúde do seu corpo, o que chama de doença. O seu problema não é essa doença. O seu corpo é uma bênção. O seu corpo foi feito imagem e semelhança do Senhor. O problema é o que está soprando no mundo invisível e desestabilizando o seu corpo. Jesus não repreendeu o mar, Jesus repreendeu o mundo invisível. Você repreende o mundo invisível e ordena que o mundo físico se acalme. Quando começar a surgir briga no casamento, você repreende no mundo invisível. Satanás, eu te repreendo. Na minha casa não. Aí você ordena que o mundo físico se acalme. Lá em casa nós encontramos um demônio, uma certa vez. Tudo que eu falava para minha mulher, ela entendia o contrário. Aí eu batizei esse demônio de atravessador. Eu falava assim: Fran, você está tão linda com essa roupa. Olha que frase fácil de entender. Ela falava: ah, então eu estou gorda. Quem passa por esse problema? Você fala uma coisa, a mulher entende outra. Aí ela falava para mim assim: nossa amor, esse casaco ficou tão bem em você. Por quê? Estou parecendo o quê? Eu me irritava. E aí um dia nós entendemos que não era um problema de diálogo, de comunicação, que era um problema espiritual. E nós repreendemos, em nome do Senhor Jesus, qualquer espírito maligno que esteja atravessando os nossos diálogos, distorcendo as nossas conversas e nos fazendo entender errado, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Pode sair do nosso casamento. E daquele dia em diante, tudo que eu falo ela entende. Até demais. Um dia ela botou uma roupa para ir para a igreja, colocou uma roupa bonita, e aí eu comprei para ela um sapato preto bonito, e ela colocou uma calça creme e aquele sapato preto, e eu pensei: ai meu Deus, calça creme e sapato preto, não combina. Mas eu não falei nada, porque a gente estava atrasado para ir para a igreja. Aí ela saiu, eu estava indo para o carro, e ela falou: amor, eu estou bonita? Daí eu fiz assim: tá. Se você olhar, a mulher pega no olhar, né? Você não pode olhar. Aí ela: não, eu não estou bonita. Não, tá, eu falei que você tá. Não, mas você olhou daquele jeito. Que jeito? Eu, não olhando para ela, né? Olhando para cima. Que jeito? Ai, amor, o que é? Fala a verdade. Não, Fran, tá linda. Pode falar a verdade, o que tá? Eu falei: Fran, sapato preto com a calça bege, amor. Pega aquela calça cinza. Aí ela: pera que eu vou trocar. Saiu correndo para trocar. Começou a entender tudo. Por quê? Porque o segredo não é o que você vê, o segredo é o que está no mundo invisível. Há coisas no mundo invisível que estão bloqueando aquilo que acontece na sua existência. Tem gente que não consegue prosperar de jeito nenhum, mas é fiel no dízimo, é ofertante. E eu conheço gente fiel no dízimo e ofertante que não prospera. Mas a Bíblia está errada? Não. Tem algum bloqueio lá no mundo espiritual. Eu peguei um cara esses dias atrás, que ele me disse: pastor, a tua palavra abriu os meus olhos. Quando eu não era crente, eu passava na frente de uma igreja e eu dizia: eu nunca daria meu dinheiro para pastor ladrão. Ele falava isso. Ele via programa na televisão e dizia: esses crentes são todos uns otários, eles dão dinheiro para esses ladrões. Só que esse cara se converteu. E quando ele virou crente, essas palavras ficaram no mundo espiritual. Ele vai para o céu? Claro que ele vai, está salvo. Mas bloqueou, a palavra dele bloqueou. E aí ele dava dízimo, um mês sim, aí no mês seguinte ele dava um dízimo meio de 8%, não conseguia ser fiel nunca, porque ele estava bloqueado na fidelidade. E aí ele parou e pensou e disse: realmente eu não posso, eu tenho que renunciar a isso no mundo espiritual. E ele renunciou. E essa renúncia dele, da palavra que ele liberou, causou um impacto na vida dele, porque era invisível e gerou um impacto no mundo visível. Quando os discípulos estavam desesperados, tentando tirar a água de dentro do barco, Jesus repreendeu o mundo invisível. Certa vez uma irmã contando para mim, falou: pastor, meu marido é esquizofrênico, porque ele fala que me ama, quando ele fica bravo ele fala que me odeia. Ele diz que eu sou a mulher da vida dele, e quando ele fica bravo ele diz: maldito dia que eu te conheci. Mas ele é maluco? Não é. Essas frases vêm do mundo espiritual. Os demônios ficam soprando frases de maldição. E a pessoa que não entende isso, capta essas frases e libera. Quantas pessoas aqui já não falaram alguma bobeira e se arrependeram depois? E aí disseram: eu não queria ter falado isso. Eu não queria. Lá no Maranhão, eu fui num evento, e a mãe, com a criança tetraplégica. Você sabe o que é tetraplégico?
só mexe do pescoço para cima. Para baixo não mexe nada. Eu estava ministrando, depois do evento a mãe pediu para eu orar pela criança. Eu fui orar, perguntei o que ela tinha, e ela falou, tetraplégica, sofreu um acidente. E quebrou o pescoço, quebrou a coluna cervical. Aí quando eu fui orar por ela, eu tive uma visão dessa criança correndo em casa e se jogando nos tapetes, brincando, sabe, de deslizar. E aí eu falei, pensei comigo, será que é isso? E na visão eu vi essa mãe falar um monte de palavras de maldição para aquela criança. A mãe gritava, falava assim, você só me atrapalha. Eu queria que você ficasse parado num cantinho, você não se mexesse, você só respirasse. A mãe falava para a criança. Essa criança um dia desceu do prédio, foi atravessar a rua no condomínio, uma moto passou por trás de uma van, atropelou a criança e quebrou o pescoço. Por quê? Porque foi gerado no mundo espiritual. Mas a mãe recebeu e liberou. Quantos estão entendendo? Quando Jesus se levantou, ele entendeu uma situação que os discípulos não estavam entendendo. Então ele repreendeu o invisível e acalmou o visível. Você repreende o que é espiritual e você estabiliza o ambiente físico. Estabilização, esse é o termo. Capítulo 5 de Marcos, verso 1. Seguindo a nossa sequência de leitura aqui. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Você vai pegar uma tradução, Gerazenos, vai pegar em Mateus, vai estar Gadarenos. Por que muda o nome? Porque eram províncias e cidades. Então tinha Gerasa, tinha Gadara, como se fosse a capital do estado. Você podia chamar a pessoa de curitibano ou de paranaense, ia dar na mesma. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando ele de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes. Em Mateus ele diz, por que viestes me atormentar antes do tempo, antes da hora? Então Jesus perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. O que acontece? Quando Jesus entrou no barco e foi atravessar para o lado de lá, os demônios de Gadara já sabiam que Jesus estava chegando. Queridos, prestem bem atenção em mim que eu vou falar uma coisa importante para vocês. Os demônios não sabem o futuro. O único que sabe o futuro é Deus. Deus é onisciente, significa que ele sabe tudo ao mesmo tempo, e ele é pré-ciente. Ele sabe as coisas antes que elas aconteçam. Demônios não. Mas demônios, eles enxergam estruturas espirituais. Estruturas espirituais. É como você está num terreno baldio e você vê os buracos que foram cavados para preparar as sapatas para levantar uma edificação. Não sei quem trabalha com construção, eu não entendo nada de construção. Mas nós morávamos num prédio, na frente tinha um terreno, e eu vi eles cavando os buracos para fazer as sapatas. Mas eles cavaram tanto, que eu falei para minha esposa, daqui uns dias a gente não vai mais ter sol aqui na varanda, porque vão construir um prédio muito grande. E ela disse, mas como é que você sabe? Só vendo um terreno. Porque a quantidade de buracos que eles cavaram, a dimensão e a profundidade me deu o discernimento que ali seria uma sapata de concreto muito grande para segurar, para suportar uma estrutura muito alta. O diabo não sabe o que vai acontecer no seu futuro, mas ele consegue ver qual é a base que Jesus está preparando. Porque no mundo espiritual, tanto transitam anjos quanto transitam demônios. E os demônios, eles percebem as movimentações espirituais. É como num shopping, olha, você vai num shopping e aí tem um tapume numa sala. E está escrito assim, aqui em breve uma grande novidade. Você não sabe qual é a marca, você não sabe qual é a loja, mas você sabe que lá dentro tem gente trabalhando para abrir uma loja de uma marca famosa. Você sabe que vai acontecer alguma coisa, porém você não sabe o que vai acontecer. Então qual é o plano de Satanás? Ele, sabendo que Deus vai fazer alguma coisa no seu futuro, ele tenta te impedir de chegar lá. Então o objetivo dos demônios de Gadara era colocar medo, pavor neles em cima do barco, para que eles retornassem para o lado de lá.
Isso é óbvio, porque o demônio falou, por que veio me atormentar antes do tempo? Então ele tinha um planejamento cronológico para suas atitudes. Quando ele viu que os discípulos já estavam chegando, ele precisou retardar essa chegada, ou fazê-los voltar. E eles não voltaram, porque Jesus estava no barco. Quando nós estamos sozinhos no barco, nós voltamos, nós recuamos. O povo de Israel quis voltar para o Egito. Mas com Jesus, nós seguimos adiante. Nós vamos em frente. E quando eles chegaram lá em Gadara, o demônio estava desesperado. Mas há um texto que explica bem o que estava acontecendo. Quando o demônio viu de longe, verso 6, Jesus correu e prostrou-se. Eu entendo que vocês conhecem batalha espiritual e libertação. Um demônio só se ajoelha, só se prostra, depois que ele já foi repreendido e vencido. Quantos entendem isso? Antes dele ser repreendido e vencido, ele vai gritar, ele vai espernear, não é? Alguns vão tentar sair correndo. Ele só vai se ajoelhar quando você já deu uma ordem de comando e repreendeu ele em nome de Jesus. Ele vai ficar ajoelhado, ou cair desmaiado, ou enfim. Por que esse demônio veio correndo e se prostrou na presença de Jesus? Porque esse demônio era aquele que fez a tempestade no meio do lago. Então Jesus já havia repreendido ele lá no meio do lago, já estava vencendo ele lá no meio do lago, era invisível, teve que haver um discernimento espiritual para entender isso, e quando eles chegaram em Gadara, o demônio já estava vencido. Tem coisas que você vai vencer aqui dentro da igreja, e não vai ver porque são invisíveis, mas quando você chegar no portão da sua casa, os demônios vão estar prostrados, vencidos pelo poder do nome de Jesus. Por isso que quem batalha nas guerras espirituais precisa ficar atento a coisas invisíveis. Quantos estão entendendo? Eu conto uma história sempre, é uma história engraçada, mas muito poderosa, uma experiência que eu tive na Bahia. Bahia é terra boa. Tem alguém da Bahia aqui? Ninguém? Bahia é terra boa demais. Bahia, tudo vira Pentecoste lá. Tudo vira. Se você estiver no restaurante, o garçom derrubar a bandeja, sai todo mundo orando em línguas no restaurante. Bahia é terra muito boa. E eu estava numa igreja, eu sou batista, sou tradicional avivadinho, né? E pregando numa igreja, no final, era uma campanha de 3 dias, na sexta-feira eu comecei a pregar, no final veio uma senhora falar comigo, mas ela era uma senhora gigantesca. Imagina uma mulher grande. Ela tinha, tipo, 1,90 m, eu tenho 1,81 m. Ela tinha 1,90 m de altura por 1,65 m de largura. Mais ou menos. Posso estar exagerando dos 2 centímetros. Mas ela era isso. Ela era gigantesca. Negra, mas negra. E gigante. Com os cabelos, todos eles com tranças coloridas. Era impossível não ver essa irmã na igreja. Essa irmã entrava na igreja e todo mundo sabia que ela estava chegando. E ela veio pedir oração depois do culto. Pastor, o senhor pode orar por mim? Posso. O que aconteceu? Meu marido saiu de casa. Ah, é mesmo, é? Ele está já morando com outra mulher. Eu tinha pregado sobre o Vale de Acor, que é um vale do impossível. E enfim, a mensagem falava sobre isso. E eu falei, tá, posso orar sim. E ela, então eu gostaria. Quando eu fui orar com ela, eu sempre brinco com isso. Irmãos, quem tem visão é assembleano, tá? Batista, quando começa a ter visão, é porque Jesus está voltando. Se os batistas começarem a ter visão, os 4 cavaleiros do Apocalipse estão aqui do lado do rio, já entrando na cidade já. Estão afiando os cascos para entrar. Aí, quando eu fui orar com ela, que eu coloquei a mão sobre ela, eu tive uma visão. E visão espiritual, às vezes, é diferente da realidade. Eu vi um homenzinho desse tamanho, um mini ser humano. Tipo se alguém tivesse colocado um raio de encolhimento no homem adulto, e o homem adulto fosse encolhendo, e ficasse assim, mas encolhendo, com a calça, encolheu o sapato, encolheu tudo. Ficou mini, o relógio, tudo encolheu. E ele estava agarrado num portão de uma casa, chorando, desesperado, que ele não conseguia entrar. Foi essa visão que eu tive. E eu vi o trinco do portão, era como se fosse um S, de bronze ou de latão, mas um S meio amarelado. Eu abri meus olhos assustado, falei, irmã, eu tive uma visão. E baiano já viu, né? Falou, teve uma visão. Qual foi a visão, vaso? Entrega a visão. Falei, ó, eu vi um mini homenzinho, um mini ser humano, agarrado num portão, chorando, e o portão tinha o trinco em forma de S, de latão.
E ela falou, é o meu marido. E esse é o portão da minha casa. É um S assim, de bronze ou de latão? É o portão da minha casa. Eu falei, mas irmã, mas é a visão, às vezes não é a realidade. É um mini ser humano. Ela falou, meu marido, pastor, meu marido tem 1,48 m. A hora que ela falou que o marido tinha 1,48 m, já entendi por que ele foi embora de casa. Esse homem não aguentou. Eu falei, então irmã, vai para a tua casa que Deus está liberando a restauração do seu casamento. E fiquei na minha. Fui pro hotel pensando, meu Deus do céu, que mistério é esse? No culto de sábado, lá vou eu para a igreja era grande, tinha muita gente. E eu fiquei assim no altar, e o louvor tocando, eu não conseguia ver a irmã, era fácil, se a irmã tivesse, dava para ver. Não estava na igreja, e fui, no último louvor, a irmã entrou na igreja. De mão dada com um homenzinho. Assim, ó. Gente, vocês não têm ideia da diferença de tamanho. Eu posso estar exagerando uns 3 centímetros. Eu já falei, mas é muito pequenininho. Assim, ó. Pegando assim. Não, se pegar assim, matava ele. Deixa eu pegar assim, ó. E eu olhando aquela cena. Que normalmente o homenzinho pequenininho quer casar com mulher grande. Né, pastor? Né? É para consertar a raça. Que aí os filhos já vêm médio. Né? Porque grande, os filhos já vêm médio. É para consertar a raça. Eu tenho um colega meu no argentino, Dani. Ele tem o quê? 1,40 m alguma coisa. A mulher dele tem 1,80 m. É normal. É para consertar a raça. Mas era muito engraçado. E ela vindo assim. E ele vindo assim, né? E, nossa, mas foi uma alegria. Eu não consegui pregar, irmãos. Eu não consegui pregar. Eu ficava vendo aquela mulher. E ele sentado no banco, as pernas não encostavam no chão. Ele ficava balançando as perninhas. Assim, meu, você não tem ideia. Era muito engraçado. Ele ficava com as perninhas assim, ó. E ela sentadona, ele assim. Parece que ela esquece. Já pensou se ela esquece no meio do culto, pega ele da mamar para ele dar uma mamadeira assim? Ah, não, meu marido. O bebê é esse aqui. Erra o bebê. Era muito engraçado. Aí no final do culto, eles vieram para conversar comigo. E foi fantástico o que Deus fez. Eu cheguei, ô minha irmã, tudo bem? E você, tudo bom? É o seu marido esse? Que bonitinho. Era muito diferente. E ele contou que ele tinha brigado com a amante. E ele era alcoólatra, ele bebia muito. Bebeu tudo. Salvador, cada 10 metros tem uma igreja aberta. Ou cidade para ter igreja de crente. Não tem macumba em Salvador. Você não vê macumba. As pessoas falam, Salvador tem macumba. Macumba tem em Porto Alegre. Vai para Porto Alegre para você ver. Vai para Porto Alegre para você ver. Agora, Salvador não tem. Porque tem tanto crente que eles veem macumba, eles destroem a macumba. Aí o santo não aceita mais. Aí os macumbeiros estão fazendo macumba na sala da casa deles. Para os crentes não invadirem, não quebrar as macumbas. Então não tem. Aí o bêbado estava andando, passou na frente de uma igreja, igrejinha pequenininha, 5, 6 pessoas no culto. O porteiro lá pegou o bêbado e falou assim, meu irmão, você tem que entrar aqui, você está alcoolizado. E bêbado nunca está bêbado, né? Eu não estou alcoolizado. Eu só tomei um aperitivo, ele falou. Não, pastor, está alcoolizado, estou vendo. Entra aqui, faz favor, que o pastor vai fazer uma oração por você. E ele não queria. Aí o pastor, muito usado por Deus, viu o que estava acontecendo na igreja pequena, viu o que estava acontecendo ali, aquele meio tumulto na porta, falou para o irmão obreiro que estava na porta, traz o rapaz aqui que eu vou orar por ele. E o bêbado entrou meio que forçado, o irmão com um pouquinho de rigidez levou ele até na frente, e o pastor orou por ele. Quando o pastor orou por ele, o pastor teve uma visão, só que isso era na sexta-feira. O pastor disse, você volte para sua casa, porque a sua mulher está num culto agora, e o Senhor está dizendo a ela que você vai voltar para casa hoje à noite. O mesmo Deus que deu a revelação a mim, que o marido ia estar em casa, deu a revelação ao pastor, falando para o rapaz voltar para casa. Orou com ele manifestou um demônio. O pastor, pela autoridade do nome de Jesus, expulsou o demônio. Quando o demônio saiu, o álcool também saiu. Olha que incrível. Na Baixa Magia tem muito pai de santo que toma 1 litro de cachaça. Quando o espírito maligno sai, ele está sóbrio. O álcool saiu e ele foi correndo para casa. Só que a mulher já tinha trocado o miolo da fechadura do portão. Quando ele chegou e viu que a chave dele não entrava mais, ele se acrocou ali no portão e chorou. Foi aí que eu tive a visão.
Quando ela correu, chegou em casa, viu aquele homenzinho chorando. E a história de amor voltou a acontecer. Deus não é tremendo, irmãos? Mas por quê? Porque o que estava para acontecer no futuro, Deus já estava preparando aqui no presente. O que está para acontecer no seu futuro, Deus já está preparando aqui no presente. Deus sabe das tuas batalhas, das suas lutas. Por isso que você não pode parar de congregar nunca na sua vida. Porque quando você vem à igreja, as suas batalhas são vencidas, em nome de Jesus, no campo invisível, no campo espiritual. Aí você volta para casa, o demônio está prostrado por terra, porque já foi vencido aqui no meio do mar, no meio da água. Quando levantar uma tempestade na sua vida, não murmure. Toda tempestade que se levanta é o diabo querendo te parar. Continue, porque lá do outro lado tem uma grande vitória esperando no poder do nome do Senhor Jesus. Quem entende isso, dê uma salva de palmas ao Senhor, por favor. Só para lembrar uma coisa, quando os discípulos desceram do barco, o demônio não se prostrou para o primeiro ou para o segundo, se prostrou para Jesus. E nós não sabemos se Jesus foi quem desceu primeiro ou quem desceu por último. A grande verdade é que demônio não tem medo de crente, demônio não tem medo de pastor, demônio tem medo de Jesus. Se você não anda com Jesus, o demônio não tem medo de você. Mas se você anda com Jesus, o demônio teme, porque ele teme quem está com você. Por isso que nós precisamos estar apegados a Cristo. Quantos entenderam isso? Então lembre-se, tua mulher não é o problema. O problema é no mundo invisível que está fazendo ela falar isso para você. Teu marido não é um problema. O problema é lá no mundo invisível que está acontecendo. Você tem que repreender o invisível e estabilizar o mundo visível. Pegaram? Então nós vamos orar. E talvez tenha alguma coisa acontecendo na sua vida. Talvez tenha alguma tempestade acontecendo, ou está fechando o céu para acontecer e você não sabe o que é. Mas nós vamos repreender agora em nome de Jesus, para que quando você chegar ali na frente no seu futuro próximo, os demônios já estejam vencidos em nome de Jesus. Amém. Fiquem atentos. Olhe para o irmão perto de você e diga: fique atento. Quando for dormir, ore e diga: Senhor, eu quero ser sensível ao mundo espiritual. Amém? Se chover, der vento e o galho de árvore arranhar, não é só o galho de árvore. Mas pode ser que você tenha um sonho durante a noite, sonho profético, uma revelação de Deus. Guarde no coração, conta pra gente amanhã, tá bom? Amanhã cedo nós estaremos aqui às 9 horas. E vai ser um estudo, tá? Como uma aula de escola dominical, mais focado na batalha espiritual. Se você tem dúvidas sobre batalha espiritual, sobre demônios, sobre qualquer outra área de batalha espiritual, traga suas dúvidas. Vamos conversar sobre esse assunto, tá bom? Vai ser muito legal, vai ser instrutivo para todos nós. E eu espero vocês. Se tiver irmãos aqui de outras igrejas, peça liberação para o seu pastor, venha participar com a gente, tá? Liga para o pastor: ô pastor, posso amanhã lá na Batista Independente? Se ele falar não, aí você fala: tá bom então, aí você não vem. Obedeça seu pastor, princípio de honra no reino, autoridade espiritual. Mas se ele falar assim: vai lá sim, vai ser legal, aí você convida ele: ô pastor, vamos junto? Aí ele vem, vai ser bem legal, não é? Vai ser ótimo, tá bom? E à noite nós estaremos juntos também em nome de Jesus.